Sejam todos bem-vindos a mais um Pod Fé. E hoje temos dois convidados super especiais aqui com a gente, que são os nossos seminaristas, Yuri e Elias, que entraram na nossa comunidade de uma forma muito especial e vem caminhando com a gente por esses dias e que vai fazer muita falta, né, Kevin? Sim, meninos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. A gente queria saber como foi essa experiência, né, de síntese vocacional, nesse período que vocês ficaram com a gente. E para começar, eu queria que vocês dissessem, resumidamente, assim, como vocês definiriam essa experiência? Então é uma alegria estarmos aqui novamente para fazer esse retorno e trazer para cá as experiências boas desta Paragominas, dessa nossa paróquia do Sagrado Coração de Jesus. É interessante que quando a gente vem com muitas expectativas e também com alguns medos, com algumas incertezas. Barcos. Barcos, até avião, né? Mas o que fica, assim, se fosse para resumir a experiência aqui da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, seria a fraternidade, o acolhimento. Porque além de, claro, uma boa recepção nas comunidades, uma boa recepção também na paróquia de modo geral, mas tudo estava muito bem interligado, sabe? Todo lugar que a gente ia era bem recebido, toda a comunidade. Dentro da casa paroquial, a nossa convivência com o Padre Fernando, o Padre Lucas, o Padre Mael, Dom Jesus, a convivência eu e do Yuri. Então tudo colaborou para que esse tempo aqui fosse um tempo realmente de síntese. A síntese vocacional tem esse intuito de amarrar tudo aquilo que a gente fez de experiência nesses 10 anos, 8 anos de formação. E vou conseguir levar muitas experiências boas daqui para lá. E creio que mais do que poder ajudar em algo, como a gente teve presente em tudo, né? Eu e o Yuri falavam que a gente, assim, ao nosso olhar, parece que às vezes a gente fez pouca coisa. Mas assim, aí algumas pessoas se tornavam, nossa, mas vocês estão nisso, vocês estão naquilo, vocês vieram nisso. E mais do que a gente poder contribuir com essas nossas presenças, em informações, encontros, enfim, a gente aprender com vocês, né? É muito bonito a gente ver a realidade, a caminhada da igreja aqui e ver, assim, exemplos de caminhada de fé, de comunidade, que são exemplos para a nossa diocese, que podem fortificar ainda mais a vivência das nossas comunidades lá em Minas Gerais. Então tem muita coisa que a gente pode conversar neste Pod Fé sobre isso, mas é uma alegria a gente estar aqui novamente. E claro que hoje já é um programa que já vai deixando saudade, né? E resumidamente, eu acho que poderia falar e que sempre marcou muito, e eu e Elias, a gente sempre comentava isso depois dos momentos, que a gente divide até o mesmo quarto, então a gente conversava bastante, é nesse sentido da presença e da pertença das pessoas aqui à paróquia, né? É bonito. Uma das coisas que mais me marcou quando eu cheguei aqui foi numa reunião da catequese e da liturgia. Uma das pessoas disse, olha, a gente tem que reforçar o papel celebrativo e sacerdotal dos leigos, né? Que eles também celebram, eles também têm que tomar a frente das coisas. E isso aqui acontece muito, né? A gente percebe que as comunidades caminham, as pastorais, os movimentos têm essa articulação pela força própria. É lógico que os padres estão ali, eles ajudam, eles dão todo o ânimo, mas esse sentimento de pertença é muito bonito, né? Que eu sou igreja, né? O que eu posso oferecer, eu ofereço o meu máximo e coloco isso à disposição e a serviço. Acho que isso me marcou muito e isso me ajudou a fazer a síntese, né? De perceber que, olha, eu estou com a Elisa aqui, nós somos diferentes, mas cada um pode oferecer alguma coisa e o que a gente oferece é bom, é suficiente, né? Sim. E isso já faz essa diferença. E de colher isso também, né? De levar isso para lá, essa força das pessoas e essa responsabilidade, principalmente. Olha, a comunidade é nossa, então vamos caminhar junto nesse sentido. Que bom que vocês se sentiram acolhidos pela nossa paróquia. Eu acho que vocês vêm de lá com essa insegurança de ser diferente e de não ser bem recebido, bem acolhido, de não integrar dentro dessa comunidade nova, e vocês conseguiram fazer isso. Eu acho que na nossa comunidade, vocês perpassaram por
quase todos os lugares. Todas as pastorais em movimento, vocês estavam ali e conseguiram acompanhar a nossa rotina de forma de que vocês puderam contribuir com a gente, mas de forma de mão dupla a gente também conseguiu contribuir um pouquinho, nem que seja um pouquinho, para a formação da síntese vocacional de vocês, né? Eu falo que quando o bispo deles perguntaram o que vocês aprenderam, porque eles participavam do começo mesmo, do cortar, do imprimir, do fazer o texto. Eu falei, aprendi a cortar, imprimir e a grampear. Ia fazer o texto. Eles participaram de tudo, né? E a vivência que vocês tiveram agora, né, no Trido, foi muito bonita, né? Foi uma experiência muito forte para todos nós. A gente vê a comunidade ela cheia, a quaresma toda ali, Elias aqui, Yuri pra lá, perseverantes, 5 horas da manhã, toda sexta-feira, assim. E para vocês ver a participação da comunidade ali, nas missas e fazendo a sua penitência, como foi, assim? Porque a realidade de vocês eu não sei, né? Se tem essa movimentação que a gente vê aqui. Para nós é muito interessante porque é uma forma de viver a quaresma diferente, né? Lá, toda sexta-feira lá, praticamente tem procissão da penitência, que é cedo, e a missa. E depois à noite via sacra. E durante a semana uma outra atividade. Mas é um contexto bem diferente, né? A gente fala do sul de Minas, é bem mais tradicional, vamos colocar assim, né? E aqui não. E aqui... acho que não perde aquele contexto de alegria, né? Aquela coisa quente mesmo, né? O calor não é só físico, não, é da comunidade também. Acho que essa experiência de quaresma para nós foi nesse sentido. A quaresma a gente não aquietou tanto assim. Pelo contrário, a gente trabalhou bastante em todos os sentidos, né? Não foi só de rezar, foi pastoral, foi movimento, foi encontro. Então acho que essa quaresma me marcou muito nesse sentido, né? De perceber a missa 5 horas da manhã cheia aqui na matriz, de ir na comunidade 5 horas da manhã e ver aquela comunidade junta, saindo, rezando o terço, quase que uma maratona, procissão rápida, né? O movimento rápido assim. Tinha até porco no meio da procissão, né, Elias? Passava um porco na procissão. Mas de ver essa sede, né? Acho que essa fome de estar ali junto, de rezar, de participar daquele momento, isso me marcou bastante. Eu partilho um pouco disso também. E o bonito, né, aqui na Matriz tinha a missa penitencial 5 horas e nas comunidades, uma iam participando da outra, né, até a parte litúrgica, quando era celebrado em São Benedito, a Aparecida que ajudou. Então, é muito bonito ver isso. As comunidades fazem questão de celebrar nas suas comunidades. É muito bonito esse engajamento dos fiéis, essa união que eles promovem entre si. E também, para mim, também algo que me chamou a atenção, as pastorais e movimentos assim, se preocupam neste período da quaresma em fazer espiritualidades, né? Acho que eu até perdi a conta de quantas espiritualidades a gente participou nesse período. Mas teve muitas espiritualidades e que realmente essa preocupação, né? A gente tem que também se abastecer de Deus para poder levar ele, seja na pastoral da comunicação, seja na catequese, seja na liturgia, enfim. Então tudo isso chama muita atenção a nós. É algo diferente, né? A nossa lá é algo marcado por uma certa tradição sul-mineira ali mesmo, a tradição mineira no modo geral. E aqui a mesma fé, só que uma outra prática que também nos leva ao encontro com Deus. Era exatamente isso que eu ia perguntar agora, porque apesar da nossa igreja ela ser una, né, ela é unida de forma geral, a gente tem uma diversidade enorme dentro da nossa religião, de forma de celebrar diferente, apesar de ser a mesma liturgia, né, e essas diferenças que vocês notaram, como foi receber, visualizar essa diferença e ver assim, isso também é a Igreja Católica, apesar de ser diferente? Eu creio que é um pouco da experiência que os apóstolos fizeram com Jesus, né? Jesus se apresentou ali aos 12, conviveu com eles, ensinou sobre o reino de Deus, mas ali cada um entendeu de um jeito. Assim, claro, todos estavam unidos por um fio condutor ali do reino de Deus, do amor e, sobretudo, depois a presença do ressuscitado que une verdadeiramente ali todos nesse anúncio do amor de Deus.
Mas sabemos que é muito rico para nós alimentarmos de outras visões, porque às vezes a gente acha que a Igreja Católica é só isso, né? É só o nosso mundo, só a nossa bolha. E eu e o Yuri conversava muito isso, de que é muito importante a gente sair da bolha às vezes, né? Sair, não às vezes, sempre é importante a gente sair, fazer novas reflexões, fazer novos questionamentos, e tudo isso vai sendo somado à nossa caminhada. Por exemplo, o papel da juventude aqui em Paragominas, né? Também de modo geral na diocese, quantas práticas boas nunca tinha passado pela minha cabeça, assim, e que podem ser empenhadas e feitas lá também na nossa diocese, podem ser propostas. Então são coisas que vão fazendo assim, olha, é diferente, mas é um diferente que é interessante. Por que a gente nunca pensou nisso, né? Sagradão. Sagradão é uma coisa que eu acho incrível aqui, né? Toda procissão tem um trio elétrico. Lá eu acho que se a gente precisar de um trio elétrico, nem consegue alugar, nem tem essa cultura de um trio elétrico. Então, como que este trio elétrico ajuda também a rezar? Porque o som bom, todo mundo ali animado na procissão de Ramos, ou as outras procissões, enfim. Então, eu vejo sempre como algo muito positivo, todas essas diferenças, porque, apesar de diferenças, tem sempre algo que nos une, que é Jesus Cristo. Eu, particularmente, achei interessante, conversava isso até com alguns padres da nossa diocese, né, nesses momentos. Que a paróquia, aqui no caso, Sagrado Coração, ela é muito viva no sentido de presença mesmo, mas nas redes sociais também ela é muito forte, né? Tanto pela TV, mas as páginas. O Elias participou já no processo de implantação da PASCOM, e isso para mim foi novidade, né? Gravar podcast, gravar vídeo, tá ali presente no Instagram, né? Aquela rede de gente pedindo para seguir, pede para marcar e compartilhar. Então, se a gente não entra nisso, a evangelização fica para trás, né? Então, usar dessa rede social, desse espaço para isso, né? Então, para mim, esse aprendizado foi muito grande, né? Que isso existe na nossa comunidade, só que eu não era tão antenado com isso, né? Era mais uma rede social privada para mim, né? Agora eu estou colocando isso a serviço também. Isso me marcou muito, e se eu não entrasse nisso, eu não ia conseguir trabalhar tanto e conhecer tanta gente e chegar a tantas pessoas. Isso me marcou, me chamou bastante atenção. E, ao mesmo tempo, a preocupação que eu tinha, né? Olha, eu venho de uma realidade e tenho uma herança aqui cultural, uma herança de vivência eclesial. O que eu tenho é bom, mas não quer dizer que é melhor ou pior com o que tem lá no Pará. Então, o que eu consegui trazer de legal, vamos colocar aqui, mas deixa eu perceber o que tem de bom também, para não agredir nenhuma das partes, né? Nenhuma parte ficar prejudicada nesse sentido. Né? Teve um caso, eu estava conversando aqui com uma pessoa na paróquia. Eu não gosto dessas músicas, às vezes, que coloca assim um pouco mais animada, que não sei o que, tal. Eu falei assim, olha, você gosta de fado? A pessoa nem sei o que é fado, é uma música lá de Portugal. Você ia colocar fado para tocar na sua festa? Não, eu falei, então, eu não vou colocar uma música que não encaixa na minha cultura, na minha realidade, aqui dentro das celebrações, dentro das coisas, né? Então, ter essa consciência de enculturação, né? Olha, eu estou numa cultura, numa realidade diferente com uma história. Então, deixa eu entender essa história para eu conseguir acessar, de falar isso, né? A gente tentou fazer muito isso lá no Piriá, por exemplo, numa experiência que a gente fez no interior, né? A gente ficou 4, 5 dias lá no Piriá, e de tentar entender, olha, como é que vocês rezam? Como é que canta? Como é que vocês preparam? Mas seria interessante se a gente cantasse. Não, costume, né? Deixa eles cantarem, deixa eles participarem, né? Vamos entrar no que eles estão fazendo, inclusive pra gente aprender. Acho que isso que me marcou nesse respeito, nessa troca, né? De entender que, olha, eu acho que eu estou mais aprendendo do que trazendo coisas, né? Acho que isso que marca bastante esse período de síntese pra gente. E trazendo um pouco dessa vivência de vocês no interior, porque eu já dei uma passada no interior e vi que ali tá necessitado. O Piriá ainda é movimentado, mas ali o entorno é pouco, né? A gente, conversando com as pessoas, e não só com as pessoas do interior, mas com as pessoas aqui que moram na cidade, a gente percebe uma coisa que acontece na nossa comunidade também, na nossa realidade, que é o êxodo rural, né? Então, o interior não é tão mais movimentado assim de moradores, né? O pessoal vem para cá e tal. Então, a gente percebe olha, como é que a gente vai fazer agora essa pertença, esse sentimento de comunidade com menos pessoas, com menos presença ali, né? Então, essa realidade acontece.
A Paróquia do Sagrado mais ainda, né? As outras comunidades ainda têm um interior mais vivo, mais movimentado. Os meninos estão em experiência em Aurora, em Bragança, com o interior mais agitado, mais movimentado. Mas não quer dizer que não aconteça, né? Tem que acontecer. Lá no Piriá foi interessante que a gente conseguiu visitar as famílias, né? A gente ia nas casas, então ver realidades assim que às vezes a situação sacramental poderia ser solucionada e não soluciona porque às vezes não consegue chegar. Eu falei, não, vamos lá. Então, depois da nossa ida lá, conseguimos fazer 7 ou 8 batizados, porque a gente conversou, vamos lá, vamos fazer, tem a estruturação da comunidade, tem a carência da catequese, vamos tentar trazer a catequese de novo para cá. Então, perceber isso. A gente não solucionou os problemas em 5 dias, pelo contrário, foi mais um mapeamento, né, para trazer isso para cá. Né? Mas tem sede, as comunidades têm sede, né, dessa presença, e a demanda é grande, né? A paróquia é grande, então essa realidade ainda fica meio que capenga, meio faltosa, né? E que não é por falta de trabalho, pelo contrário, né? Os padres trabalham e muito, né? Aqui, né? Acho que falar que os padres não trabalham aqui é mentira, né? O padre Fernando, o padre Lucas e o Dom, coitado, eles estão correndo para cima e para baixo o tempo todo, então essa é uma realidade muito bonita. E perceber que no interior eles valorizam muito a tradição deles, o espaço deles, né? Nós ficamos hospedados numa casa, mas as refeições a gente fazia sempre nas outras casas, assim, né? Então a gente vai levar sempre o Peba, que a gente dormiu na casa do Peba e conversava bastante, né? A Odete. Então, assim, são realidades de pessoas que a gente conviveu ali e de perceber a juventude também, né? Lá também a Stephanie lá o tempo todo, com 14, 16 anos, mas conversa com todo mundo, brinca com todo mundo, é membro ativo ali, então tem muita riqueza, né? E sem perder a cultura deles, né? Então isso que me marcou bastante, né? Eu gosto de estar no Piriá, tenho orgulho do Piriá, né? A comunidade da Nossa Senhora da Conceição, né? Então essa que é com a Barraca da Santa do lado, né? Tem um espaço do salão do lado que eles falam que é a Barraca da Santa, né? Então essa marca fica muito forte, né? Então não pode perder, mas também tem que pensar. Com o saudosismo não acontece, né? A gente não pode, tem que ser como era antigamente. Não, isso não encaixa mais. Tem que pensar como que a gente vai, tem que pensar como que a gente vai fazer agora, né? Como que a gente consegue trabalhar agora. E é uma realidade mesmo de toda a igreja, né? Muitas comunidades, elas tiveram que se reinventar, porque nós sabemos que se tivesse mais padres nas dioceses, nas paróquias, conseguiríamos estar presente em tudo com mais frequência. Mas é uma realidade que enfrentamos não somente aqui, mas na nossa diocese também. E sabemos que o que permanece, faz aquela comunidade ir ganhando força e celebrando, é realmente eles juntos conseguirem celebrar. Então é muito bonito isso, que mesmo a gente não conseguindo atender a eles todos os finais de semana, nos domingos eles se reúnem para celebrar a palavra de Deus, estão ali, tiveram uma formação para isso, tiveram um acompanhamento, então é muito bonito fortalecer isso. E também na Via Sacra, né, a gente viu como que é interessante, a gente foi lá, fez a Via Sacra e no último dia deu um volume maior de pessoas, e quantas crianças que apareceram lá. E a gente fez, assim, antes da Via Sacra, a gente conversando, convivendo com elas ali, ver que ali continua uma comunidade viva, uma comunidade cristã, que não é somente as pessoas marcadas pelo saudosismo, né? Nossa, vamos só permanecendo aqui, não, mas novos cristãos estão ali adentrando essa comunidade e pela força e também pela graça de Deus podem caminhar sempre mais. E é bom, assim, vocês terminam essa missão aqui com o sentimento de dever cumprido, né? Acho de ter participado, de ter se empenhado e ajudado a gente a ver uma nova realidade de uma nova forma. Vocês falaram já, mas eu queria que vocês contassem, assim, uma experiência que vocês falaram, essa experiência me tocou e eu vou levar ela pro meu coração, assim, pra sempre. Eu acho que é difícil falar que é uma experiência só. Tem várias. Porque tem várias e cada uma tem o seu brilho, né? Tem a sua realidade ali, o que pode ser compartilhado, né? Porque tem experiências no quesito religioso, tem experiências no quesito de convivência, experiências engraçadas. Acho que o que mais tem é experiência engraçada, experiência nova. Eu acho que é muito bom isso também. O Pará, acho que foi o lugar da gente descobrir muitas coisas, não somente
conhecer pessoas novas, né? Mas a cultura, o clima, a alimentação, enfim. Mas o que me marcou muito, eu falei isso com o Yuri também na época, porque foi bem no começo, então no começo a gente fica um pouco meio aéreo, meio perdido assim, não sabe ainda o nome das pessoas direito, apesar também do povo ainda confundir Elias e Yuri, né? Mas foi no retiro Dos jovens? dos jovens, Sagrafest. Sagrafest. Assim, para mim aquilo lá chamou muita atenção, sabe? Porque um retiro de carnaval, né? Sexta, sábado e domingo, um número grande de jovens e todos ali muito animados. E mesmo assim, com as condições que estavam naquele encontro, né? Quarto cheio, tinha 8 pessoas no quarto, todos ali animados. Quando chamaram a gente para participar lá do Sagrafest, a gente participou com o ofício da manhã. E aí tava lá 6 horas da manhã, eu falei, gente, eles vão começar o dia com a oração 6 horas da manhã. E eles estavam lá todos animados ali e Ao começaram redor do campo? ao redor do campo. E até mais cedo, na verdade, né? Porque 6 tomar horas banho- começava, 6 né? horas começava, então 5 e meia já acordaram para se banhar, né? Então me chamou muita atenção aquilo, porque essa força dos jovens é algo de se admirar, porque com tantas propostas que temos hoje, tantas coisas que os jovens estão vivendo, e ali fizeram essa pausa para fazer este encontro com Deus. E se estende, né? Se estende no Holy Fest antes, que a gente foi recepcionado com muitas tintas na cabeça, no cabelo, enfim. A roupa não A prestou mais. roupa, eu joguei fora a camisa. E se estendeu isso a todos os outros eventos da juventude. E eu falo isso particularmente porque a Pascom e a juventude, nesse tempo de seminário, foi o que eu mais assim, tive proximidade. Então, assim, é muito bonito ver práticas que dão certo, práticas que nos dão uma nova esperança. Fala assim, olha, podemos ainda crescer enquanto juventude, crescer enquanto caminhada da juventude. Então, é muito bom isso. Para mim, o que me marcou, além disso, né, e não é um momento, né, acho que é essa questão da preparação que tem das comunidades, das pastorais, no sentido de espiritualidade, de vivência. Vocês chamam de vivência, a gente chamaria de laboratório litúrgico, assim, nesse sentido, né? Ensaio. De ensaio, uma coisa assim, né? Então, nós vamos celebrar a missa, o batizado. Então, nós vamos sentar junto com as famílias que vão batizar, nós vamos fazer a celebração do batizado, né? Lógico que a gente não vai simular o sacramento, né? Mas a gente vai celebrar junto para vocês entenderem o que vai ser celebrado, né? Então, e isso não é uma exigência do padre, não é o padre que está ali em cima cobrando, né? Vive essa dimensão litúrgica como espiritualidade, não como uma coisa formal, uma coisa que não pode, essa caneca tem que estar aqui, não pode sair daqui. Não, essa caneca está aqui porque tem um sentido, porque isso comunica alguma coisa pra gente, né? E essa experiência que eu tive de escutar essa dimensão celebrativa foi falada essa mesma coisa, né? Foi, olha, os ritos ensinam. A pessoa falou desse jeito, os ritos ensinam, né? Então, se a pessoa não entender essa profundidade dos ritos, ela não vai conseguir se aprofundar na fé, né? Isso me marcou muito. E uma outra que não é uma experiência, vamos dizer assim, tão alegre, né? Mas que me chamou muita atenção, que foi a presença da igreja nesse momento, foi na Sexta-feira da Paixão, né? Após a procissão do encontro, que teve a coisa, nós fomos participar de uma celebração de Ezequias, né? Eu e o padre Fernando, de uma mãe que perdeu um filho, uma catequista, né? E a comunidade estava ali presente, né? E aí eu escutei de uma catequista ali do lado, falou, olha, aqui está o Calvário, né? Aqui está o que nós estamos vivendo hoje, a gente está acontecendo aqui agora. Né? E isso me marcou muito, que não é só no momento de festa, não é só no momento de festejar. A igreja está ali presente também, porque a comunidade é isso, né? Isso me marcou. Falei, olha, que bonito perceber que se o padre não pudesse ir, a comunidade estaria ali do mesmo jeito, né? Então o padre se esforçou, foi e estava, mas não foi o padre que levou o povo, foi o povo que levou o padre, né? É isso que me marcou e me deixou essa presença bonita, assim, de olha, não, a igreja é em todos os lugares, né? Não é só no momento de festa. Tem até um relato de uma pessoa que era evangélica há 15 anos, né? E perdeu o filho. E ela não se sentiu acolhida. O pastor não acolheu ela da forma que é, porque uma mãe perdeu um filho, meu Deus do céu, é uma dor.
E ela veio pra cá, onde a acolheram, e ela se sentiu amada pela nossa comunidade, né? E ela tá aqui fazendo uma caminhada bonita, tentando entrar em tudo que é rito, em tudo que é, assim, trabalhando, fazendo as coisas com amor. Eu acho que isso é a gente mostrar que essa igreja e tá acolhendo a todos de uma forma especial, como cada um merece e precisa, né? Mesmo que as outras pessoas não vejam, né? Acho que a nossa religião ela é muito julgada porque parece ser desunida, parece ser liberal, porque em todo lugar, toda esquina tem igreja evangélica, mas igreja católica é uma por bairro e tem bairro que não tem. Sim. E enquanto comunidade, enquanto calor humano, a gente oferece isso. A gente acolhe, a gente estende a mão e a gente tá ali pelo irmão, independente da situação. Então, assim como o Yuri falou, eu acho que isso resume a gente, né? E isso se estendeu com vocês também, a gente acolheu vocês dessa forma. Vocês entraram em todos os lugares, conheceram novas pessoas, fizemos amizades. Acho que todo mundo aqui vai levar um pedacinho de vocês, né? Nessa nova caminhada aí, pós-seminaristas, porque nunca tinha vindo assim, passar tanto tempo, né? O Gabriel Eu, particularmente, nunca participei. As pessoas participavam muito tempo assim. Pois é. E pra gente também foi uma experiência nova de ter pessoas diferentes contribuindo pra nossa formação enquanto cristão, enquanto comunidade mesmo. Desse acolhimento, dessa fé que, apesar de ser diferente, é a mesma, né? Eu lembro do dia que eles chegaram. Esse dia. Foi a primeira. Foi a primeira a conhecer eles, né? Eu tava 3 horas da tarde, às vezes eu costumo passar pela igreja e fazer uma oração. E aí eu tava saindo, né, quietinho. De repente eu escuto o pai falando: "Ei, Dani!" Dentro da igreja, né? Quando eu olho, lá vem eles, os 3. Falei: "Estão chegando agora?" "Sim, a gente parou pra almoçar e já estamos chegando, tô mostrando a igreja pra eles, não sei o quê." E lá vai eu começar a falar demais, a falar coisas demais. Aí depois que eu saí do meio deles, falei: "Pronto, assustei os meninos." E saindo desse cenário da igreja, né? A gente, enquanto Pará, o que vocês mais gostaram daqui? Da comida, do clima, que é muito bom, dos tênis. Então, agora o inverno tá acabando. É engraçado que a gente vai sair daqui e vai voltar a usar blusa agora lá em Minas Gerais. Que já tá frio. Já tá frio lá, mas assim, tem muita coisa boa, né? Eu acho que de experiência minha, no caso. Claro que para questão de alimentação, por exemplo, eu sou muito fraco para fruta, né? Diferente, eu sou diferente. Tudo que a Dani trazia de fruta lá para experimentar, eu falava... Eu entregava pra ele e ficava assim... Diferente. Tipo assim, o doce da fruta eu gostei de muitas. Tipo assim, cupuaçu, bacuri. Mas as frutas em si não sou muito chegado porque eu sou fraco com fruta. Mas assim, vamos falando de culinária, né? Vatapá é o que mais me chamou a atenção. Acho que vatapá, se eu achar um lugar lá que vende vatapá lá. Eu te mandar a receita pra ti, viu? Levar bastante óleo de dendê. Camarão seco e fazer lá. Mas também tem outras coisas, né? Eu creio que a convivência aqui no Pará foi muito boa. E às vezes pode acontecer a gente ir fazer pastoral em algum lugar ou fazer uma experiência e às vezes ficar muito restrito a só os momentos, né? Ficar restrito ao momento de... Vai lá, faz a celebração, faz o encontro. Só tenho esse contato aqui contigo. Só tenho esse contato agora aqui na mesa aqui, depois eu vou embora, né? Mas não, tudo se estendia. Tudo se estendia antes, durante e depois, né? Tá, o que vocês vão fazer agora? O que vocês vão fazer depois? Bora ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então, teve muitas experiências boas nesse sentido. Então, é a experiência da amizade mesmo. Porque é isso também que vai nos dando força na caminhada. Porque acaba que quando a gente vai para uma comunidade, essa comunidade torna-se a nossa família, né? E essa família vai nos dando força. Nos momentos que a gente está um pouco estressado, nos momentos que a gente também está alegre, enfim, tudo isso. E questão do clima, para mim foi um pouco difícil no começo, mas não foi. Eu achei que seria mais difícil, né? Mas foi muito bom. A chuva ajudava um pouco. E no mais, acho que é isso.
Eu, nesse ponto, o clima é o que mais atrapalhou, né? Nesse sentido, né? Porque eu sinto naturalmente muito calor. Eu sou mais calorento. E todo mundo falava, não, tá fresco. Eu falei, não tá fresco, não, gente, não tá fresco. Você não foi no Síria ainda. Eu brincava, eu falei assim, parece que eu tô dentro no air fry, parece que tá me cozinhando, assim, porque a temperatura é 28 graus, mas o mormaço, a chuva, isso me foi, gente, mas não é possível, tá fresco, não tá fresco, não. Né? Mas isso, assim, a gente acostuma, né? Acabou que acostumou, tinha possibilidade de... vai num lugar que tem ar-condicionado, toma um ar, toma um banho, isso deu pra controlar. E o que me chamou muito a atenção foi a alimentação, né? Eu acho que eu não tenho uma coisa que eu não gostei, né? Eu fui comendo tudo, experimentando tudo e arriscando. Falei, vamos tentar, vamos experimentar. E gostando mesmo, né? Não foi tipo assim, vou gostar porque eu tô aqui. Não, eu quero experimentar. Então, desde as frutas, desde os doces das frutas, desde do tempero, né? Eles chamam de cheiro verde, né? É o coentro pra gente, né? A gente não usa tanto, mas tudo tem, a gente acostuma, né? Então a gente vai percebendo. Então isso me marcou muito, né? Eu gostei e eu tô brincando que eu vou deixar a roupa e vou levar um tanto de coisa, né? quero levar porque eu gostei mesmo das frutas. E a questão da amizade me marcou muito também, né? Essa presença e que a gente transitou muito, né? Sim. A gente ficou próximo e conversa com vários grupos, vamos dizer assim, né? Não é só aquele grupo específico e tal. E com cada grupo a gente consegue ter uma vivência diferente. Às vezes com um jeito mais jovem, às vezes uma coisa mais família, uma coisa mais de brincadeira. Exatamente. Desde dos coroinhas ali brincando com as crianças até o pessoal mais velho, né? A gente conseguiu conversar e criar esse vínculo, né? Então teve essa possibilidade. E a questão cultural de forma geral, né? Falaram que o Elias está com hiperfoco no sal agora, né? Toda hora ele faz sal, né? Vai pôr. Salva esse corte, sal. Né? Então, assim, a gente fica... Essa questão cultural marcou muito, né? Então, acho que vou levar isso... só como riqueza. Não tive nenhum momento assim, não, isso daqui não é legal, isso daqui não é bom. Não, é tudo muito interessante, né, de enriquecedor. Deu check na música da Joelma? Só não fui ver o Repá e o Mangal das Garças, mas o restante... Mas ainda tem. O Repá eu acho que eu não quero ir, não. Eu acho que teve ontem, né? Teve ontem. O Repá. Mas a gente percebe vocês muito receptivos a tudo. Tudo que a gente convida, não, deixa eu anotar aqui na minha agenda. Mas a gente sabe que vocês têm que passar pelo Padre Fernando, né? Mas a gente tenta encaixar fora dele saber, né? E é muito bonito ver essa recepção de vocês com todos nós, com cada um e de uma forma especial, como cada um merece, né? Porque nós não somos uma manada que merece ser tratado todo mundo igual. Cada um tem suas particularidades e merece ser olhadas com mais carinho e diferença, né? Tipo, eu sou mais espalhafatosa. E é? A Kevin já tem o jeito dela, então vocês tratam cada um da maneira que merecem. Obrigada por isso. Foi um prazer receber vocês aqui no Pode Fé mais uma vez. E na nossa paróquia no geral, né? Foi uma alegria ter vocês aqui com a gente durante esse período. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, principalmente para aquelas pessoas que sentem essa vontade de fazer, né? Ir pro seminário, fazer essa experiência, porque não é obrigatório. Vai pro seminário, se quiser fica, mas se não quiser pode sair. Porque, como o Elias já disse mais cedo, a gente tem uma carência de sacerdotes em todo lugar, em todo mundo. E aqui principalmente também, né, por conta da distância, a gente tem a carência do interior, as coisas são muito afastadas. Chamar essas pessoas que sentem esse desejo de participar ativamente da vida sacerdotal. E uma mensagem para as pessoas também da nossa paróquia, né? Tchau! Dá um tchau, assim. Vocês vão voltar, eu tenho certeza. Assim, quando eu tava lá no Piriá, eu um dia até que eu postei um story assim, do print assim, do mapa, né? Mostrar assim, nossa, olha onde que eu tô. Tipo assim, olha onde eu vim parar. Tipo assim, na questão da experiência, né? Porque quando eu entrei no seminário lá, com meus 16 anos, em 2015, a gente não imagina onde que o sim que a gente dá, né? A caminhada pode nos levar.
Então, uma mensagem vocacional que sempre que me fortaleceu bastante nessa caminhada aqui no Pará e me surpreendeu muito é isso. Onde que o nosso sim a Deus pode nos levar. Pode chorar. É. Quero lágrimas. Não, é só você, né? Porque o sim a Deus realmente, mesmo com as nossas incertezas, com as nossas inseguranças, é Deus que vai nos conduzindo nessa nossa caminhada. Porque a nossa parte humana a gente faz, que é confiar. Né? A gente dá o nosso sim, acredito que Deus nos chamou para essa nossa caminhada e Deus vai nos capacitando, né? A minha mãe sempre falava no começo, quando eu fui entrar no seminário, mas eu acho que eu não sou bom, eu sou ruim para falar, eu sou ruim para isso, sou ruim para aquilo. Ela falava, aí aquele ditado popular, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E a cada dia assim, isso se torna mais concreto, porque se vê o tanto que Deus me capacitou desde quando eu entrei no começo, não sabia nem conversar. Hoje ainda tenho umas dificuldades, mas hoje assim, Deus vai nos auxiliando nessa caminhada. Então, o chamado vocacional é a gente saber escutar o plano de Deus para nós e enfrentarmos mesmo com medo, mesmo com as incertezas, porque Deus vai preenchendo essas nossas incertezas, nossas inseguranças. Eu sempre falo que não tem como a gente ter 100% de certeza racional, porque se a gente faz isso, a gente tira o dado da fé, né? A gente tira aquilo que é a graça de Deus na nossa vida, na nossa caminhada vocacional. Então, se alguém sente esse desejo de fazer uma experiência vocacional, seja na vida religiosa, seja na vida sacerdotal, faça essa experiência. Ou até mesmo você quer outra vocação, seja vida consagrada, seja para ser um bom pai, uma boa mãe de família. É fazer essa experiência de Deus, dar o seu sim e deixar que Deus vai te guiando. Acho que essa experiência da distância eu também senti, mas não foi tanto no Piriá, né? Foi essa receptividade, os padres também tiveram muito com a gente, né? Então eles levaram a gente, por exemplo, para conhecer um tanto de lugar. Então um dia ali lá em Salinas, eu e o padre Mael, que gosta de ver essas coisas assim, a gente calculou da onde a gente estava até a África era 2.900 quilômetros. Da onde a gente estava na minha cidade era 2.800, quase 2.900 quilômetros, quase que a mesma distância, vamos dizer assim, né? Então, eu estou mais perto da África do que de casa, vamos falar assim, né? Então eu falei, nossa, olha onde eu tô, né? Olha onde eu cheguei. E não era triste, né? Tipo assim, nossa, não é onde eu cheguei que triste que eu tô longe de casa. Olha onde eu cheguei e eu tô aqui com um grupo que eu gosto de estar, né? Que se tornou a minha família nesses 3 meses que eu tô aqui, né? O Elias, a gente tá companheiro de missão desde o ano passado, né? A gente fez missão junto lá numa cidade, agora tá aqui de novo, né? E sou extremamente grato por estar junto com ele, porque essa tranquilidade que vocês estão vendo aqui é o tempo todo, né? Ele é seguro e ele dá essa segurança pra gente, né? Isso vai ajudando na caminhada. Mas esse sim que realmente vai acontecendo. Numa conversa com o Dom Jesus, ele falou assim que é muita pretensão nossa achar que é a nossa firmeza na resposta do vocacional. É a graça de Deus, né? Ele, como bom agostiniano, ele vai sempre falar da graça, né? Então ele vai falar assim, é a graça de Deus que vai melhorando a gente, Yuri, né? Não é a gente achar que por nossa própria conta, por nosso próprio trabalho pessoal, a gente vai dar conta de corresponder a isso. E aí ele continua, porque nós somos pecadores. A igreja é feita de pecador. Então, você está aí tentando, mas daqui a pouco vai dar errado alguma coisa porque você é falho. E tudo bem, levanta e continua, né? Dom Jesus, nessa sabedoria dele, ele me ajudou nesse discernimento também, né? Então, essa consciência de que, olha, eu entrei no seminário com 18, 19 anos, né? E isso eu fui melhorando ao longo da caminhada. Mas muita coisa ainda precisa ser melhorada, muita coisa precisa ser trabalhada. E esses defeitos, vamos dizer assim, que eu percebo em mim, não pode ser empecilho para que eu ajude a comunidade, né? A comunidade vai perceber esses defeitos, mas vai perceber outras coisas boas também, como eu vou perceber nas pessoas, né? Então, essa sinceridade, esse processo, e de saber que o sim dado a Deus vocacionalmente, aí para quem quiser ter essa experiência, dia 17 de maio tem encontro vocacional aqui, né? Vai ter, já aproveita para fazer aqui, mas de que a gente tá longe de casa, 2.000, 3.000 quilômetros, mas a gente tem uma família aqui também, né? E essa família a gente vai criando, vai fortalecendo e vai alimentando a gente, né?
Às vezes a gente chegava em casa, na casa paroquial cansado, então os padres já cansados, a gente às vezes só comia alguma coisa, jogava bastante videogame, eles gostavam de jogar também, né? Então jogava ali e ia pro quarto. Mas a hora que a gente saía e ia pra comunidade, isso parece que dá um gás na gente, né? Porque é isso que alimenta, essa vivência de família, né? Isso que me marcou bastante e que eu falo, olha, eu não arrependo do sim dado porque eu recebi isso, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente aprende nesse tempo pascal é que a presença do ressuscitado está na comunidade, né? Então, vendo a comunidade, eu vejo Jesus, né? Então, isso me fortalece de dar esse sim, né? E eu vou levar isso, né? Essa experiência do Pará, né? Olha, eu encontrei Jesus ali também, né? Não foi só ali em Campos Gerais, não foi só ali no Diocese da Campanha, mas ali em Paragominas eu encontrei, em Castanhal, no Retiro do Clero eu encontrei, aonde eu fui, eu pude fazer essa presença. Bastou estar aberto, né? Estar aberto a isso, né? E com as suas dificuldades, com suas carências, mas isso foi suficiente, né? Então, esse sim que a gente tem sempre que dar e arriscar, né? Tem um poema de Santa Teresa que eu gosto, ela fala assim, né? Veja eu na lei a minha chaga, eu gosto de evangelho brando, quer fruindo, quer penando, só sei de minha vida, enfim, que mandais fazer de mim. É isso, o que o senhor quer, né? O que o senhor quer, eu vou, né? E aí entrega na mão dele e vai, né? Depende dele e ele sabe, ele nunca desampara, né? Ele sempre, a gente não entende às vezes no primeiro momento, mas ele nunca desampara. E uma mensagem para nossa comunidade, já que vocês estão indo, infelizmente. Mas voltem. Esperamos voltar. O Yuri vai deixar a sua parede aqui. Depois, como padre, a gente vai marcar, né? Isso. Seja no Sagrado Coração de Jesus ou quem sabe no Ciro, né? Mas no Ciro daqui, né? Não de Belém, né? Que aqui a gente já tem lugar certinho pra ficar, né? Esse ano não dá pra ir pra Belém, porque a COP não vai deixar vocês hospedar em lugar nenhum. Pois é. Mas, assim, a mensagem que eu deixo é de gratidão mesmo. É um clichê de sempre, né? A palavra gratidão, mas é justamente isso, de agradecer por tamanhas graças que aconteceram neste curto tempo. Porque a gente vai antes de completar 3 meses, na verdade, né? Porque a gente chegou aqui em Paragominas no dia 11 de fevereiro. Então, assim, vão ser 3 meses que parece que foi um ano. Porque... Hoje eu vou entrar com recurso, que tem que ser 3 meses. Assim, parece que foi um ano de tanta coisa, tanta experiência que a gente fez. Então, eu só tenho a agradecer a todos que colaboraram nesse processo, assim, a todos que estiveram juntos. Porque é muita gente. Não tem como assim falar assim nomes, porque todo lugar que a gente foi bem recebido. Então, as vivências nas comunidades, fomos bem recebidos, as vivências pastorais, os movimentos, enfim, dentro da casa paroquial, como a gente já falou, os convites particulares. Os convites particulares, ali no escritório paroquial, que também a gente não comentou, mas também nesse período foi um tempo muito bom. Eu amo o escritório paroquial, ficar ali, ficar mexendo, faz isso, lança aquilo, corta aqui, corta ali, feia. Então, assim, né, tudo isso foi muito bom. Então, eu tenho a agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo neste período. E o pedido também, que é sempre um clichê, e a gente vai fazer ele, de que todas essas pessoas possam rezar por nós, né? Rezar pela nossa caminhada vocacional, que, se Deus quiser, voltando para a nossa diocese, a gente vai se organizar para a nossa ordenação diaconal, que será marcada, e futuramente a ordenação presbiteral. E quem sabe voltar aqui um dia para celebrar junto com vocês. Isso será uma grande alegria. E daqui levo só experiências boas amizades e o desejo de voltar aqui novamente. E para a comunidade eu reforço o agradecimento, né? E que não tem como ser direcionado, né, a essa pessoa ou aquela pessoa, né? É a comunidade mesmo, né? Desde o padre até a pessoa que às vezes a gente nem conversou, né? Mas que estava ali aberta, escutando, participando. Porque é diferente de só vir final de semana para a paróquia, né? Morar aqui, estar aqui o tempo todo, né? Ter essa pertença. Teve um dia até que eu brinquei no escritório, a pessoa riu, assim, de emocionada, brincando, né?
Falou assim, não, você é da Diocese da Campanha. Eu falei, não, até o dia 7 de maio eu sou da Diocese de Bragança, da Paróquia Sagrado Coração. Eu pertenço aqui, eu sou daqui, né? Então, tudo que tá aqui me envolve, e falar mal daqui é falar mal de mim. Então, vamos brigar por esse pessoal aqui, não tem isso não. Então, é a gratidão por isso, né? Que isso não é pro forma, né? Não é por isso, não é porque eu tô aqui, porque me mandaram, então eu tenho que ser assim. Não, é porque eu me senti acolhido. É porque eu me senti acolhido e eu me senti membro dessa comunidade. Então essa gratidão fica, e o que a gente pede é só oração, né? Para que continue sustentando a gente nesse sentido, né? Essa fraternidade que a gente viveu aqui, ela pode continuar, não precisa parar, né? Com as visitas, lógico, vocês também são sempre convidados aí para Minas, aproveitar, passear bastante para lá. Tem muita coisa boa para conhecer lá no sul de Minas. Minas inteiro, mas sul de Minas é mais, né, Elias? Tem bastante coisa, mas pela oração, né? Saber que, olha, o que a gente construiu aqui não vai acabar, não vai terminar. A mesma marca que às vezes a gente deixou, a gente vai levar no coração, né? Dessas pessoas, desse lugar. Então, é agradecer e ter certeza que a gente continua junto, porque a gente faz parte da mesma comunidade, né? Da mesma fé. E já convida também para a ordenação. Quem quiser ir em nossa ordenação já está mais do que convidado. Só não temos a data, mas tá temos a data, mas está tudo certo. E a gente vai mandar o link também, quem quiser assistir, acompanhe. E a vida de vocês agora é isso, né? É onde Deus mandar, eu irei. Isso. Agradecer vocês por terem vindo no Pode Fé mais uma vez. Que Deus abençoe cada vez mais a missão de vocês. Que floresça, frutifique e vocês possam colher isso futuramente e plantar em muitos corações o amor do Evangelho. Amém. Muito obrigada. A TV Nazaré também, né? Que eles ajudaram bastante nesse período quaresmal ali. Fizeram um retiro. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada pela amizade de vocês. E que eu vou carregar pra sempre até a velhinha ou até eu esquecer, porque minha memória... Já tá esquecendo. Mas muito obrigada. E eu quero que Deus abençoe muito. Chora. É agora, Dani, seu momento. Que Deus abençoe a vida de vocês e que o caminho de vocês sejam assim, sempre repleto de pessoas boas que acompanhem vocês, que fortifiquem vocês, e estarei aqui. Qualquer coisa é só ligar. Pode deixar. Queremos também agradecer os nossos patrocinadores que fazem as nossas transmissões possíveis e vocês que sempre nos acompanham por aqui. E até o próximo Pode Fé.